cada vez que eu vou à casa de Deus, eu me surpreendo. Eu não sei você, mas eu me surpreendo. Cada vez que eu vou na igreja, eu me surpreendo. Deus me surpreende, melhor, né? Deus me surpreende. Como? Uma mensagem diferente, uma palavra diferente. Deus fala alguma coisa que eu não esperava ouvir, me traz alguma coisa que eu não esperava, que eu não estava aguardando, mas eu sei que Deus vai falando, vai agindo e acontece o milagre. Um milagre chamado renovação. E eu vinha pelo caminho hoje pela manhã e eu vinha falando com a minha esposa: olha, não dá, a situação é difícil, porque eu estou cansado, por isso, por aquilo, e eu vinha reclamando com ela e chorando as pitangas das minhas preocupações, das minhas lutas. Aí eu contando para ela: ó, eu tenho tanta coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu vinha pelo caminho. Quando eu cheguei na igreja, eu não sei o que aconteceu, mas eu esqueci de tudo, e aí eu fui pregar, e eu preguei sem preocupação nenhuma, e fui embora tranquilo, me esqueci completamente. É interessante isso. Quando você vem à presença de Deus, você é renovado. Quando você está na presença de Deus, você recebe renovação. Se prepara para isso, Deus quer te renovar, amém? Nós estamos falando sobre a esperança que você precisa para investir, amém? É a mensagem de hoje, e eu quero meditar com você. Nós vamos falar sobre a esperança que você precisa para investir nas oportunidades. Você já viu? Quando nós falamos de investir, a gente lembra uma coisa: bolsa de valores, não é isso? Primeira coisa que a gente pensa é bolsa de valores. Vai se investir na bolsa, e todo investidor na bolsa de valor, ele tem uma preocupação. Ele está constantemente ligado no que está acontecendo no movimento da bolsa, qual é a ação que sobe, qual é a ação que desce, como ele deve fazer, se ele pode vender, se ele não pode vender, se ele pode comprar, se ele não pode comprar. E se ele não tem esperança, se ele não tem segurança do que ele vai fazer, ele não faz, ele paralisa. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo: ó, houve uma retração, as pessoas retiraram o dinheiro, levaram o dinheiro embora. Por quê? Porque o investidor quer ter segurança para poder investir. E nós precisamos, e nós traduzimos essa segurança por esperança. Você precisa ter esperança, ter convicção, ter certeza para poder investir nas oportunidades. Mas aprenda uma coisa: o Deus que você serve é um Deus de oportunidade, é um Deus da segunda chance, é um Deus que prepara para você o melhor. Muito embora você diga: caí, me quebrei, me arrebentei, Deus tem uma segunda chance, amém? O texto que nós estamos lendo é esse, Provérbios 23, versículo 18: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Aprenda isso, isso é que diz o escritor de Provérbios. Erwin McManus, ele diz o seguinte: a sabedoria traz esperança. Quando você é sábio, quando você procura entender, conhecer onde você está, por onde você pisa, por onde você anda, você alcança esperança. E o general francês Charles de Gaulle diz o seguinte: o fim da esperança é o começo da morte. Quando você perde a esperança, querido, começou a morrer. Quando você perdeu a esperança no casamento, começa a morrer. Quando você perde a esperança na vida, começa a morrer. Quando você perde a esperança nas coisas que está fazendo, começa a morrer. Por isso, não podemos perder a esperança, amém? Em dias de más notícias, de pessimismo, de negativismo, bom, nós estamos vivendo isso quase que diariamente. Não dá para ligar a televisão, você já reparou? Quando você liga a televisão, você ouve o quê? Más notícias. Jesus, até programa de entretenimento não dá para assistir, porque é terrível, você só vê tragédia, só vê coisa ruim, ninguém aguenta. Improdutividade, depressão, tudo isso nos pressionam e podem até nos parar, geram em nós crises profundas, algumas vezes doenças emocionais, doenças físicas, doenças espirituais, falta de esperança. Uma notícia ruim na vida não pode ser a identidade da sua vida. Não é porque você errou que você vai ser eternamente errado. Não é porque você pecou que você vai ser eternamente condenado por causa desse pecado. Não é por causa que você falhou um dia que você vai ser eternamente falho. Eu já disse e volto a repetir: o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Deus tem para você uma segunda chance, como tem para mim. Olha, eu me lembro bem que Deus me deu uma segunda chance, e quando Deus me deu uma segunda chance, Ele falou comigo uma palavra que eu não me esqueço, ela me marcou profundamente. Mas o Senhor me disse assim: ó,
a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Só isso. E eu criei e recebi do Senhor. Amém? Então, aprenda isso. Uma notícia ruim na vida não pode ser a identidade da tua vida. Você é filho de Deus e é abençoado. Amém? Mas tudo isso vai depender de uma coisa: de como você vai estar alimentando a tua alma, de como você está alimentando a tua vida, o teu espírito. Amém? Existe o Evangelho de Jesus, que nós dizemos que é boas novas. Ele traz boas notícias, e nós só podemos vencer o mal absolutamente com uma coisa: com o bem, tendo boas novas. Não dá para você ficar, olha, você nunca vai gerar boas notícias só ouvindo e gerando más notícias. Tem pessoas especialistas nisso, você já reparou ou não? Você acorda de manhã, está um dia lindo, maravilhoso, olha para o céu, um céu azul, é um céu de brigadeiro, e você diz: que dia lindo! E o sujeito fala: mas de tarde vai chover. Você já viu? Tem gente pessimista, tem gente assim, tem gente que não acredita. Você diz: olha, eu fui tão abençoado, consegui um emprego, mas não sei se passa na experiência. Você já reparou isso? É terrível. São pessoas pessimistas, pessoas que só trazem más notícias, geram más notícias, geram notícias ruins. Comece a gerar coisas boas. Abençoa o teu irmão, abençoa a tua família, abençoa a tua casa. Comece a gerar coisas boas. Amém? Romanos 12:2 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Preste atenção à palavra de Paulo: persevere na oração. Eu falei do investidor, não falei? O investidor persevera, ele espera o momento certo de se mover, para então ele comprar ou vender a ação que ele tem na mão. Assim deve ser o crente: perseverar, agir só na hora do Senhor, agir no momento que o Senhor te determina para agir, agir quando o Senhor fala que deve agir. Quantas vezes agimos precipitadamente e consequentemente arcamos com as consequências e sofremos porque agimos precipitadamente. Amém? Então aprenda: você precisa de esperança para investir. Amém? Investir aonde? Em novos planos e projetos para a tua vida. Isaías 43, versículo 19: estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Aprenda isso: Deus está fazendo uma coisa nova. Creia, Deus tem algo novo para a tua vida. Amém? Olha, Apocalipse 21:5, eu leio assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Na outra versão diz que essa palavra é fiel e digna. O nosso Deus é um Deus de coisas novas, é um Deus de recomeços, é um Deus de segunda chance. Uma das coisas que me fez apaixonar por Jesus foi isso: Ele nos dá todos os dias uma chance de recomeço. Quando você acorda pela manhã, abre os olhos, você tem na tua frente um dia novo, para escrever nesse dia coisas novas, para fazer nesse dia coisas novas, para realizar nesse dia coisas novas. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós enfrentamos? Que a gente quer fazer as mesmas coisas de sempre. A gente volta para fazer tudo que nós fizemos ontem. Já reparou? É ser ranzinza, ranheta, briguento, chato. Já reparou bem, não? O escritor de Provérbios diz que é melhor morar debaixo de uma água furtada do que numa casa com uma mulher rixosa. Que ninguém aguenta, gente, pelo amor de Deus. Eu volto a dizer: o cara reclamando dia e noite, o céu está lindo, ele fala: mas de noite vai chover, se prepara. Não é desse jeito. Deus está fazendo coisas novas. Acredite no novo de Deus, acredite nas coisas que Deus pode e quer fazer por você. Abra o teu coração para que Deus entre e comece a operar na tua vida e fazer a transformação e te dar a esperança que você precisa. E aprenda uma coisa: Deus não se cansa de recomeçar. Todos os dias Deus recomeça uma obra na minha vida, recomeça uma obra na tua vida, transforma um, transforma outro, muda um, restaura o outro. Deus diariamente está recomeçando algo novo. Gente, Ele prometeu que vai fazer um novo céu e uma nova terra. Você sabia disso, não? E é lá que eu vou habitar, e eu estou esperando isso, entende? Você precisa de esperança para investir em novos começos. Me fala uma coisa: o que você precisa fazer de novo para a tua vida, hein? Você pensa aí comigo: o que você precisa fazer de novo para a tua vida?
Sabe, quando nós falamos fazer de novo, a gente pensa que é fazer coisas grandes. Eu vou fazer uma faculdade. Não precisa. Faça algo novo na tua vida, algo que te faça bem, algo que mude a tua vida e o teu entorno. Porque tantas e tantas vezes a gente só quer o nosso bem, mas precisamos aprender que estamos na terra para servir e precisamos fazer o bem do outro. Porque quando você faz bem para o teu irmão, você recebe em dobro. Essa é a grande vantagem, essa é a grande alegria. Quando eu abençoo alguém, eu sou abençoado duplamente. Esta é o grande mandamento de Deus. Rick Warren diz o seguinte: nem todo sonho que você tiver vai se realizar, mas toda grande obra que você concretizar terá sido precedida de um sonho que você não desistiu. É claro, querido, e é uma grande verdade, nem todo sonho que você tem vai acontecer, mas as grandes obras que você fez, as grandes conquistas que você teve na vida, elas foram precedidas de um sonho que você não desistiu, você perseverou, perseguiu, foi atrás e conquistou a tua bênção, a tua vitória e alcançou o sonho que você tanto queria. Então não pare de sonhar e tenha esperança para investir em um novo recomeço na tua vida. Segundo ponto, você precisa de esperança para investir em recomeços após derrotas pontuais. 2 Coríntios 11, 24 e 26, Paulo escreve da seguinte maneira: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos mal compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Presta atenção, Paulo sofre tudo isso. Quando ele diz: eu sofri 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. Sabe por que aconteceu isso com ele? Porque a lei dizia que um homem só podia ser açoitado uma vez na vida até 40 açoites. Ele podia receber 40 chibatadas, não podia receber mais do que isso. Então o judeu burlava a lei. É um jeitinho brasileiro, né? Acho que a gente deve ter um pouco de sangue judeu, né? E ele só dava 39. Então ele podia bater quantas vezes ele quisesse, porque ele não deu 40. O dia que ele desse 40, nunca mais ele podia bater no sujeito. Então ele só batia 39, que era para o sujeito sofrer. E Paulo diz que sofreu 5 vezes. Ele passa por essa experiência. Então são injustiças, violências, acidentes, assaltos, perseguições, perigos na cidade, no deserto, no mar e os falsos irmãos. Eu acho que a maior dor é a traição de um falso irmão. Você já reparou? Quando alguém te maltrata, quando alguém fala mal de mim, e alguém diz: o sujeito não sei aonde falou mal de você, ele me conhece. Não, eu conheço ele também não, então deixa pra lá. Mas quando assim, o irmão fulano falou mal de você, dói ou não dói? Dói ou não dói? Meu Deus do céu, como dói os falsos. E Paulo diz que passou por isso, sofreu isso, mas ele escolheu não parar diante dessas e de tantas outras derrotas na sua vida. Sofreu tudo isso, mas não parou. Passou por todas essas lutas, mas não desistiu. Fala para o teu irmão aí: não pare. Fala: não desista. A tua identidade não é o seu erro ou o seu pecado. Você é filho amado de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, Deus te ama. Amém. Com pecado ou sem pecado. Sabia não? Deus te ama como você é. E uma das coisas que nós precisamos aprender: quando você vier para a igreja, tira a roupa de crente, viu? Porque a gente tem a mania de vir para a igreja vestido de crente, né? A paz do Senhor, amado irmão. Não é aquela coisa assim. Tira a roupa de crente. Por quê? Porque você não é santo. Você não é santo, aprenda isso. Ou é? Bom, se vocês são, eu não sou. Isso eu garanto. Eu tenho certeza que eu não sou santo. Que a igreja é, mas o pastor não é não, viu? Não se iludam, tá? Eu não sou santo. Por isso eu tirei minha roupa de crente. Olha como é que eu estou, ó.
Ó a calcinha, vem de 65 anos, dá licença. Eu não estou dizendo? Presta atenção, preste atenção. Por quê? Tira essa roupa de crente. Para com esse negócio de santidade, que você é, que você deixa de ser. Tira essa capa de crente e seja quem você é, porque Deus te conhece. Deus te conhece. Deus conhece o teu pensamento. Não adianta você sair por aí pintando, dizendo que é santo, que é isso, que é aquilo. Se Deus conhece o teu pensamento e sabe quem você é, aprenda isso. Por isso entenda, a tua identidade não é o teu erro, o teu pecado. Você é um filho amado de Deus, independente do teu pecado. A Bíblia me diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Você sabia disso, não? O amor de Deus não é porque eu sou santo, é porque Ele me ama incondicionalmente. Só por isso Ele me ama. O grande problema é que nós queremos ou amamos somente quem nos ama, e nós amamos somente quem faz o que nós queremos que faça, né? Você já reparou, não? Já viu um namoradinho? Você me ama, a namorada diz te amo, então me dá uma prova desse amor. Já viu isso, não? Por quê? Porque ele não ama. Se ele amasse, se ele tivesse certeza que ela amava, ele não pedia prova. Mas nós queremos, só amamos quem faz o que nós queremos que faça. Quando nos contrariam, nós deixamos de amar, ou não? Deixamos, irmão, deixamos. Eu estou cansado de ver o cara que sai da igreja e não olha mais na cara dele. E não é lá na igreja do outro, não, é aqui, viu? Não é lá na igreja da esquina, é aqui. O cara sai da igreja e não olha mais na cara dele. Ou é mentira minha? Misericórdia. Você não é fracasso quando você perde. Você só se torna um fracassado quando você desiste. Quem diz isso é o pastor Rick Warren. O pastor Rick Warren é pastor da igreja do Vale de Saddleback, lá na Califórnia, e é uma igreja que tem 50 mil membros, uma igreja extraordinária. Ele diz isso: você não é um fracasso quando você perde, você só se torna um fracassado quando você desiste. Ou seja, a tua derrota temporal pode ser o trampolim para que você alcance novas conquistas, ou pode se tornar a sepultura dos sonhos. Depende das suas escolhas e da atitude do seu coração. Entenda, a tua derrota temporal pode ser o trampolim para que você alcance novas conquistas. Quando eu era menino, eu cantava um corinho. Não é do tempo de vocês, mas talvez vocês se lembrem. Era aquele corinho assim, ó: dê um sorriso só, sorriso alegre, sorriso, não lembro mais. Cheio de amor, quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Lembra disso, não? Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Ei, você caiu? Faça dessa queda um trampolim para você alcançar voos maiores, para você alcançar bênçãos maiores. Você não pode se conformar, irmãos. Não dá para viver essa vidinha. Não dá para se conformar. Encontrei irmãos assim: irmão, e aí? Ah, pastor, eu moro aqui no Confim do Judas, no setor G, num buraco aqui, misericórdia. Eu estou no extremo da zona leste. Só Jesus para ter misericórdia. Eu falei: eu também. Eu estou no extremo da zona leste e moro no setor G. E daí? Morando no setor G, eu criei 2 filhos. Uma bênção. Os 2 cresceram e se formaram. Os 2 fizeram faculdade. A minha filha está fazendo a 2ª faculdade. E a minha mulher está terminando a dela. Com 54 anos está terminando a faculdade esse ano. Vou ter uma foto com a velhinha de cabelo. Ih, xarabacaia. Se prepara. Tá bom ou não? Sabe o que é isso? Não pare, não desista, não volte atrás, não se entregue. É isso, não se conforme com a situação. E daí que você mora no setor G, o que tem um lugar abençoado? Você conhece lugar melhor, não? Melhor bairro da Tiradentes, o setor G. É uma bênção. Você sabia, não? É uma bênção, delícia, maravilha. Sabe, eu morava ali, agora eu não moro mais, eu tive que mudar. É um lugar que Deus me colocou, é um lugar abençoado. E você tem que aprender uma coisa fundamental: não infame a terra onde Deus te colocou. Abençoe, não infame. Aqueles infamaram a terra, tá lembrado? Aqueles infamaram a terra, nenhum entrou na terra prometida. Quando você amaldiçoa o lugar onde você mora, a bênção não chega. Amém?
Então não se conforme. O único crescimento que não é uma decisão nossa é o crescimento físico. Você sabia disso, não? Eu estava mostrando hoje, os irmãos riram, mas eu vou mostrar de novo. Dá uma olhada nisso, ó. Tá vendo isso aqui? Esse daqui, ó, é o microfone do Tiago. Tá vendo? Eu sou frustrado, porque eu queria ser do tamanho do Tiago. Agora dá uma olhada, onde ele põe a boca. Vocês já imaginaram? Olha para isso, ó. Tá vendo? O meu sonho era ser do tamanho do Tiago, mas não tem jeito. Eu não consigo. Eu não posso. Nem que eu tomasse hormônio de crescimento, eu iria crescer. Independe de mim. Depende do quê? Da minha genética, do meu DNA, para que eu possa crescer. Para que eu possa. Esse crescimento não tem jeito. Não é decisão. Esse crescimento vai acontecer dependendo da minha genética, do meu DNA. Mas você pode crescer. Fala para o irmão, você pode crescer. Como? Porque todos os outros crescimentos é fruto da nossa decisão, da nossa escolha e das nossas atitudes. Você pode ter um crescimento emocional maravilhoso, ou então viver a vida inteira deprimido. Depende da tua atitude e depende de você. A Bíblia diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Aprenda isso. Quando você aprender a guardar o teu coração, quando você aprender o que você fala, com quem você convive, você vai ter um crescimento emocional maravilhoso. Já tem um ditado lá no mundo que diz isso claramente: diga-me com quem tu andas e eu direi quem você é. Então, querido, se você quer um crescimento emocional, tem que andar com pessoas que te põem para cima. Tem que andar com pessoas que te elogiem, que digam quem você é, que te ajudem a crescer, pessoas que te corrijam. Sabe, a gente gosta de andar com quem passa a mão na cabeça da gente. É tão bom, não é? Quando eu erro e alguém diz assim: você é maravilhoso. Não, você está certo, errou, mas você tinha razão de errar. Até eu errava. Sai fora desse cara, porque esse cara quer você no buraco. Quem quer te ver bem vai dizer: você errou, não é desse jeito, não é dessa maneira. Ele vai te corrigir, e quando ele te corrige é para o teu próprio bem. Amém? Você pode ter crescimento espiritual. De que jeito? Olha, a Bíblia diz assim: dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não tem jeito, meu irmão. Crescimento e crente precisa ler. Olha para mim, olha aqui. Quantos livros você leu esse ano? Não responda para mim não, só pensa aí. Quantos livros você leu esse ano? Eu não sei quantos eu li. Devo ter lido uns 4 ou 5. Mas agora, hoje, eu estou lendo 3, uma vez só. Porque um complementa o outro e eu preciso, e eu sou faminto por leitura, e eu leio muito, e eu leio mesmo, sento e leio. Aprenda a ler. Se você quiser crescer, aprenda a ler. Crescer espiritualmente, aprenda a ler. Se você quiser crescer intelectualmente, aprenda a ler. Se eu não ler, eu não vou conhecer. Quantos livros você está lendo mesmo? Pensa aí. Não está lendo, querido? Comece a ler. Se você não tem nada para ler, leia a Bíblia. Amém? Leia a Bíblia, mas leia, aprenda, conheça a palavra de Deus. Você pode ter um crescimento acadêmico e profissional. O que eu quero dizer com isso? Olha o que a Bíblia fala: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 4:13. Queridos, cada um de nós precisa aprender isso. Olha, não é porque você está morando na Tiradentes que você tem que ser analfabeto. Não é porque você está morando na Tiradentes que você tem que ser um João Ninguém. Não é porque você está morando na Tiradentes que você tem que ser nóia. Não, você tem que viver e ser e ter um crescimento acadêmico e profissional. Não é porque você está na Tiradentes que vai ser servente, não. Uma das coisas que eu tenho raiva, se eu contar para vocês, eu passo xingando. E eu chego mesmo. Quando eu venho de Suzano de manhã para cá, eu não posso vir 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas eu não posso vir. Aquela estradinha ali, que nós chamamos de estrada do Paiol Velho, vinha lotada de carro. Cada carrão.
Toyota Corolla, Honda Civic, cada carrão. De onde vem esse povo? De Suzano, de Mogi, de Ferraz, de Poá. E vai para onde? Para a cidade de Tiradentes. Fazer o quê? Trabalhar. Quem? Professores. Pode olhar na tua escola, tem um professor que mora em Suzano, que mora em Poá, que mora em Ferraz, que mora em Mogi. Os caras vêm ganhar dinheiro na Tiradentes. Agora eu que moro na Tiradentes, vou trabalhar no telemarketing lá em Santo Amaro, pagar R$1.000 por mês. Por quê? Porque não tive crescimento acadêmico e profissional. Não fui atrás. Ei, cutuca esse moço aí, fala para ele, vai estudar. Não tem jeito, irmão, precisa estudar. Eu estou dando um exemplo para você. Minha mulher está aqui, ó, 54 anos, está fazendo faculdade. Se forma esse ano em nome de Jesus. Tá bom, não? Aprenda isso, vai estudar, não fique parado. Não dá para ficar, querido, senão o cara vai vir de Mogi tomar o teu lugar aqui. Depois você vai assim, eu não fico na Tiradentes, porque na Tiradentes não tem nem emprego. Tem, e tem muito. Você sabe quantos médicos, quantos enfermeiros vêm trabalhar na Tiradentes? Sabe quantos postos de saúde tem na Tiradentes? Sabe, não? Quantos oficiais de farmácia, farmacêuticos vêm trabalhar na Tiradentes, nos postos de saúde? E sabe por que não tem emprego para você? Porque você não estudou. Só isso. Leia o texto, leia o versículo, apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Quando você for instruído, você será o quê? Por isso, querido, não pare de crescer, continue crescendo. Crescimento significa mudança, e toda mudança implica o risco de passar do conhecido ao desconhecido. Constantemente nós não queremos mudar, porque mudança exige sacrifício, mudança exige sair da zona de conforto, mudança exige enfrentar 4 anos no banco de uma faculdade, mudança exige tudo isso, mas no final você alcançará uma grande vitória, e você alcançará uma grande bênção. Aprenda isso, não tem outro jeito, amém? Você precisa de esperança para investir em busca por cura pessoal. Tem alguém doente aí? Jeremias 33:6, o profeta diz assim: todavia trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Aprenda uma coisa, irmão, aprenda uma coisa, irmã: Deus está completamente interessado na sua cura. Deus quer ver você bem. Deus não quer você no fundo do poço. Deus não quer você desempregado. Deus não quer você doente. Deus não quer ver o teu casamento arrebentado. Deus não quer ver os teus filhos de qualquer maneira. Ele quer ver a tua família abençoada. Eu vou repetir: Deus está completamente interessado na tua cura. Olha o que diz o texto: Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Isso aqui é a história do cego. Os cegos que chegaram a Jesus e disseram: nós queremos ver, nós queremos enxergar. Jesus foi lá, pôs a mão no olho deles e eles começaram a enxergar. Ele está preocupado. Jesus quer ver a tua cura. Jesus quer te curar, mas ele precisa de uma coisa. O que esses cegos fizeram? Foram até Jesus e disseram: Senhor, se o Senhor quiser, nós ficaremos curados. Se o Senhor quiser, nós ficaremos curados. Eu me lembro do outro cego, Bartimeu, que é outra história. Bartimeu vai a Jesus e ele chega a Jesus com a varinha branca lá e Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olha para ele e fala: você quer o quê? E o que é que o cego diz para Jesus? Lembra o que ele disse? Eu quero ver. E o que é que Jesus disse para o cego? Veja. Aleluia. Está entendendo? O que precisa? Se Deus está interessado na minha cura, o que precisa para mim ser curado? Eu dizer para ele: a minha cura é aqui. O cego disse: eu quero ver. Lembra dos leprosos? Senhor, se tu quiseres, nós ficaremos limpos. E Jesus falou: eu quero, sejam limpos. E eles ficaram limpos. Está lembrado disso?
é desse jeito, então Deus está preocupado e quer, amém? Nós podemos ser curados pelas palavras de pessoas certas ao nosso lado. Aprenda isso. Eu já falei com as pessoas que você anda, ela pode te pôr para cima ou pode te pôr para baixo, depende muito de com quem você anda. A Bíblia diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Quando você tem alguém que te leva para cima, que te ajuda, quando você tem alguém que diz: não é desse jeito, você está errado, não é assim, melhore essa vida, melhore a maneira que você anda, você vai crescendo, vai aprendendo, vai sendo edificado e vai virar gente. Ninguém vai falar amém? Tenha esperança. Jesus deseja curar a sua vida, as suas emoções. Hoje, faça escolha de cura, escolha da melhor maneira. Olha, você precisa de esperança para investir em relacionamentos, e relacionamentos com propósitos, não é de qualquer maneira. Provérbios 16:14, ele diz isso: olha, o Senhor faz tudo com um propósito. 16:4, perdão, né? É Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito. Preste atenção. Se você ler o versículo inteiro, eu só peguei a parte A. Na parte B diz assim: Ele fez até o ímpio para o dia da perdição. Então tudo que Deus faz é perfeito. Eu acho tão bonito isso. Você já reparou que Deus faz tudo perfeito? Já viu? Deus fez até a barata. Sabia não? E para que Deus fez a barata, né? Não é para assustar, não, é para comer a sujeira que nós deixamos. Por isso casa suja tem muita barata. Sabia não? Agora Deus fez o escorpião. Para que Deus fez o escorpião? Para comer a barata. Casa que tem barata tem escorpião. Toma cuidado, viu? Sabia não? Agora Deus fez a galinha. Para que Deus fez a galinha? Para comer o escorpião. Você sabia? Se tiver um escorpião no teu quintal, põe uma galinha, que a galinha come o escorpião e não faz mal nenhum para ela. Você sabia disso, não? Deus é perfeito. Está entendendo o negócio? Deus é perfeito. Ele faz as coisas com perfeição. Aprenda, Deus faz tudo com um propósito. As coisas de Deus são feitas dessa maneira. Sabe, é que a gente bota religião em tudo, bota não santidade em tudo, bota não toque, não olhe, não veja, não pegue, não manuseie, não fale, porque é pecado, por isso para aquele a gente bota pecado em tudo. Não, as coisas de Deus são feitas com propósito, amém? Você pode se relacionar por muitos motivos, e eu falei que você tem que ter esperança para investir em relacionamentos com propósitos. Todo relacionamento tem que ter propósito. Eu já citei lá atrás: quando você tem maus amigos, más companhias, automaticamente você é levado para o caminho ruim. Eu citei o versículo: as palavras boas nos ajudam a crescer. Lembra disso? Agora aprenda: os relacionamentos que nós temos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, devem ter relacionamentos com propósitos. Você precisa ter sabedoria de como, com quem e para que você vai se relacionar com as pessoas da tua vida, porque às vezes nós nos relacionamos com pessoas que são uma verdadeira barca furada. Você sabe o que é uma barca furada? Tem gente que não vale a pena se relacionar, me perdoa, mas tem gente que eu digo: Jesus, muito obrigado porque ele saiu da minha vida. Tem gente que não dá, gente, amém? Então, olha, você pode ter relacionamentos para evangelismo, se relacionar com as pessoas para ganhar ela para Jesus. É um relacionamento. Você pode, e é um relacionamento com propósito. Você tem relacionamentos por serviço social, alguém que te ajuda. Eu tenho uma moça aqui que ela me ajuda muito. Quando eu estou precisando de remédio, preciso de alguma coisa, eu ligo para ela: fulana, estou precisando de remédio, me ajude aí, por favor. Ela trabalha na farmácia do posto de saúde. Ela fala: pode vir buscar, pastor, que eu tenho tal remédio, me ajuda tanto. É uma bênção. Isso é o que é isso? Serviço social. Ela está me ajudando. Ela está me ajudando, ela está cooperando comigo, está contribuindo. E você assim é com outras pessoas. Tem alguém que diz assim: pastor, eu preciso fazer um currículo. Eu falo: vai no escritório que eu faço o currículo para você, mando pela internet, faço o que você precisa. É um serviço social. Isso é um relacionamento. É um relacionamento. Tem relacionamento profissional. Como é que você se relaciona profissionalmente? Com os colegas de trabalho. Aprenda uma coisa: colega de trabalho não é amigo, é só colega de trabalho. Eu tinha um colega de trabalho que ele ficou 10 anos comigo. Eu me lembro que eu saía da Floresta de Abreu,
tomava o metrô e descia no Tatuapé. Naquela época não tinha o metrô, só vinha até o Tatuapé. Alguém lembra disso, não? Aí lá no Tatuapé tinha um terminal de ônibus tão grande, e aí tinha ônibus para tudo quanto é lugar. Aí eu ia para o ponto, para o meu ponto, para Guaianazes, e ele tomava o outro e ia para a casa dele, que acho que era em São Mateus ou São Miguel, não sei, e ele ia embora. Mas eu nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha. Ele era colega de trabalho, não era amigo, mas era um relacionamento. Eu tinha um relacionamento de um colega de trabalho, e nós precisamos aprender isso. Era um relacionamento profissional. E existem os relacionamentos afetivos, em todos os sentidos. Amizade que eu tenho com uma pessoa ou com outra, relacionamentos afetivos, e também são relacionamentos que nós acabamos tendo ele por algum propósito. E existem relacionamentos de crescimento em fé. É o relacionamento que você tem com o teu discipulador, com o teu líder de célula, com o teu supervisor, com o teu pastor. Relacionamento para você crescer em fé. E relacionamento de comunhão em fé, que é a mesma coisa, quando você tem comunhão com uma pessoa para crescer. Sabe como é que é, não? Tem pessoas que você tem comunhão para orar. Tem gente assim com você, não? Você vai orar com aquela pessoa e dá certo. Os dois se cruzam bem para orar. Tem isso, não? Eu tenho pessoas assim. Eu tinha um pastor que ele gostava de pregar comigo. Naquela, isso foi muito tempo, né? Tinha uma brincadeira de pregar 2 pastores. Então eu pregava uma parte da mensagem, ele pregava a outra, sabe? Na mesma mensagem, eu vinha, parava e ele entrava, e continuava, e a gente dava certinho, até os comentários, tudo, e encaixava, era muito bom. Mas depois a gente se separou, ele foi para um lado, eu fui para o outro, perdemos o contato. Mas é assim que funciona. Relacionamento de comunhão e fé, tudo isso são relacionamentos. Mas aprenda, a maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. A tua vida tem propósito? Você tem um propósito para a vida? Quando você entra em um relacionamento sem propósito, sabe o que acaba acontecendo? Você acaba alcançando o propósito do outro. Você não tem propósito, você entrou no relacionamento por entrar, pronto, você vai fazer o propósito do outro, e nem sempre o propósito dele é o seu, e nem sempre o propósito dele bate com a tua fé, com o que você espera, com o que você acredita, com o que você almeja. E às vezes nós acabamos servindo aos propósitos de Satanás. Eu vou concluir dizendo o seguinte: vamos desistir de desistir? Vamos? Sabe, eu estou cansado de ver que, pastor, eu vou desistir. Desistir do que, meu filho? Eu vou desistir, eu não canto mais na igreja. Eu trabalhava na salinha de criança, não vou trabalhar mais não. Eu dançava, não vou dançar mais não. Vamos desistir? Vamos? Desista de desistir. Coloque propósito na tua vida. Irmãos, eu nasci no Evangelho, eu era menino. Eu tinha 13 anos de idade, e Jesus me chamou para o Evangelho. Foi uma bênção, viu? Eu era católico. Mas católico, não era mineiro brincado, eu era católico. Católico de ir na missa 2 vezes por semana. Não tinha acordo. 2 vezes por semana eu estava na missa. E no domingo eu ia em 2 missas, porque eu era católico mesmo. E virei coroinha. E depois um dia Jesus me chamou. E eu entrei na igreja com um propósito. E eu me lembro que o dia que eu me batizei, eu olhei para o pastor e disse assim, quando ele me levantou do batismo, era num rio, ele me levantou do batismo, eu falei: pastor, eu quero ser pastor, como é que faz? Ele riu, falou: menino, você ainda é muito novo, vai estudar. Tá bom. Eu tinha 13 anos, quando eu tinha 35, eu fui ordenado pastor. Não tem muito tempo, mas eu fui ordenado pastor, entendeu? Mas eu fui estudar, fui para o seminário, fui para aprender, para chegar lá. Coloque propósito na tua vida. Coloque propósito na tua vida. Eu tive um propósito, eu quero ser pastor. Sabe o que é isso? Coisa de louco, né? Põe propósito na tua vida. Propósito em tudo que nós fazemos. Sabe por quê? Que quando você põe propósito, é investir com esperança. É saber o que você quer. Tem que pôr propósito. Propósito para alcançar. Sabe? Você está aí a vida inteira do mesmo jeito. Faz um propósito com Deus.
2020, no final de 2020, eu vou comprar um carro zero. Faz um propósito. Faz um propósito. Entendeu? No final de 2020 eu vou trocar minha casa inteira. Faz um propósito com Deus. 2020 eu vou alcançar coisas grandes na minha vida. Vou entrar na faculdade. Faz um propósito. Ah, mas eu não terminei o segundo grau. Então faz um propósito. Vou terminar o segundo grau em 2020. Faz um supletivo, é rapidinho. Faz a prova do Enseja, estude, mas não fique parado. Não continue. Tem um irmão aqui que fala assim para mim: pastor, eu vou ser advogado. Eu falei: vai, querido. Esse ano ele termina a faculdade. Aí ele está desesperado agora, está estudando para fazer a prova da UAB. Eu falei: tá bom, pastor, não conta comigo, eu estou desesperado. Vai estudar, meu querido, eu quero ver você passar, porque eu vou te chamar de doutor depois, né? Está entendendo o negócio? Mas tem que fazer um propósito na vida. Se você não fizer um propósito, você não vai chegar em lugar nenhum. Esse é o ponto, amém? E olha, irmãos, não se iluda, tá? Tem que se esforçar e pôr propósito. O salmista diz assim: olha, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Aprenda isso. Lamentações 3:21. Jeremias disse: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Aprenda. Ponha na tua cabeça o que te dá esperança. Não se iluda, irmãos. As coisas efêmeras, as coisas pequenas são rápidas, passam muito rápido, por isso são efêmeras. Passam assim, olha, muito rápido. Não serve. Você tem que plantar coisas para o teu futuro. Você tem que fazer coisas para o teu crescimento. Não dá para ficar parado, amém? Jeremias escreve isso: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembre dessas palavras, porque ela pode te dar esperança essa semana. E eu vou te falar uma coisa, querido, olha para mim. Ainda tem saída, viu? Sabe por quê que tem saída? Porque existe esperança. E a Bíblia me diz isso, olha: enquanto existe vida, existe esperança. O versículo é 4, o Eclesiastes 9:4. Enquanto existe vida, existe esperança. Amém? Está vivo? Está vivo? Amém. Então tem esperança. Tem esperança de vitória. Repita comigo: enquanto eu não ouvi. Enquanto existe vida, existe esperança. Agora fala assim: eu não estou morto. Então se você não está morto, tem vida, tem esperança, querido. A tua vitória vai chegar, a tua bênção vai chegar, a tua cura vai chegar. Esse teu problema vai ser resolvido. Deus vai entrar com providência nesta tua necessidade, pois Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas você precisa clamar, porque enquanto tem vida, tem esperança. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor no teu coração.